A Amazônia é nossa, a vida é sua. Você está assistindo Por Dentro da Bíblia. Antes de entrarmos no nosso tema, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Nesses dias, nós temos visto uma grande movimentação mundial, internacional, a respeito da Amazônia. E esta frase foi dita por um dos grandes líderes de uma nação, naturalmente, óbvio, não foi no Brasil, e exatamente foi essa frase: a Amazônia é nossa. Então teve uma repercussão internacional, nós vimos aí a convocação do grupo G7 e, enfim, tantas coisas. E, aliás, nós vemos que muitos assuntos foram tratados, meme, de repente, algumas palavras de um lado e de outro, enfim, vamos lá. Enéas, algum tempo atrás, o doutor Enéas Carneiro, ele foi muito claro quando ele disse, e óbvio que eu vou falar agora, não me refiro a todas as nações, mas a maioria das nações que não são o Brasil, é claro, a maioria, eles não querem o bem da Amazônia, mas eles querem os bens da Amazônia. Então nós vemos aí a posição do governo brasileiro fazendo convocação de grandes setores da sociedade, até mesmo das Forças Armadas, para tratar desse assunto muito delicado. Eu gostaria de ler uma passagem da Bíblia, está lá em Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 8, diz assim: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, a Bíblia deixa muito claro isso, que cada nação teve a sua parte, conforme o número dos filhos de Israel. Cada nação teve a sua parte, cada nação teve aonde se estabelecer. E naturalmente nós vemos isso hoje no mundo. Então, o que nós podemos aprender com isso? A Amazônia é nossa e a vida é sua. Que cada nação tem a sua soberania. Como também você tem a soberania sobre a sua vida. Ok? Você recebeu de Deus esta vida. Alguns não creem, não acreditam. Falam, não, nasci e é como animal, nasce, cresce, morre e morreu, acabou. Tudo bem, você pode pensar assim, se é dessa maneira que você encara, não tem problema nenhum. Não estou aqui para agredir aquilo que você acredita ou que não acredita. Só quero que você entenda uma coisa, que a partir do momento que você recebeu esta vida e que foi colocada dentro de você, você vai precisar prestar contas dela. Hoje nós estamos acompanhando a nossa, nem diria juventude, nem diria adolescência. É bem antes ainda da fase da adolescência. Hoje é muito comum tomar o veneninho, muito comum hoje. Bebida, uísque misturado, em alguns casos, até mesmo com cocaína. Meninos de 13 anos, meninas de 13 anos também, hoje, em alguns casos, é óbvio, isso não é generalizado tanto em relação aos meninos quanto às meninas, já tem uma vida sexual ativa.
Você pode até pensar, o que você está querendo, Claudemir? Está sendo moralista? Não. A vida é sua, ok? Você pode fazer dela o que você quiser. Você tem livre-arbítrio. Só se lembre de uma coisa, você vai ter que prestar contas. O que você está fazendo com este corpo que foi dado para você, a maneira que você está fazendo, se você usa ele, por exemplo, para uma vida sexual ativa, sem respeitar o corpo, se você usa ele para colocar drogas dentro dele, bebida em excesso, se você usa este corpo, a sua boca, a sua língua, para difamar as pessoas, ou se de outra forma você usa esse corpo de maneira responsável, se você cuida dele, se você alimenta bem esse corpo, tudo isso você vai prestar contas, porque a vida é sua. Só que a vida não é sua de uma forma alargada. Tem alguém que colocou dentro de você a vida. É uma maneira tão simples. No outro dia eu estava falando com algumas pessoas. Olha que coisa incrível. Nós, quando viemos ao mundo, a gente vem nu. E nós também, quando voltamos deste mundo, se ninguém não nos cobrir ou vestir, quando viermos ao morrer, você pode pensar, o que é isso? Ninguém vai escapar disso. Se não houver alguém que nos cubra, a gente literalmente volta nu. O que isso significa? Significa que nós temos que prestar contas de tudo aquilo que nós recebemos aqui para administrar. As coisas que estão à nossa disposição, elas existem para nós, ok? Usamos o termo é meu, é seu, é nosso. Tem algum problema nisso? Nenhum. Agora, na prática, nada disso nos pertence. Existe para nós. Então é por isso que nós estamos tratando deste assunto que você está assistindo. A vida é sua. Agora não se esqueça, você vai ter que prestar contas dela. Em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 13, diz que nenhuma criatura está encoberta aos olhos de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e descobertas aos olhos daquele a quem havemos de dar contas. Todos nós. Seja crente, seja descrente, seja ateu, seja cristão, seja evangélico, seja católico, seja espírita, umbandista, todos. Todos haveremos de dar conta desta vida que você fala que é sua, desta vida que nós falamos que é nossa, que nos pertence e que muitos dizem, eu faço da minha vida o que eu quiser. Realmente, e você faz e deve fazer realmente o que você quiser, lembrando deste detalhe, que você vai ter que dar contas. Aquilo que você fizer com o seu corpo, com a vida que foi dada a você, seja bem ou seja mal, você vai prestar contas ao Criador. Então pense bem nisso, porque existe alguém que te ama e muito. Deus te ama e muito, a tal ponto de entregar o único filho dele, Jesus, o Messias, para morrer na cruz do Calvário por você. A sua vida é tão importante para ele que ele entregou a dele por você. Olha que coisa maravilhosa. Então o valor que você tem para ele é muito grande. E eu vou terminar agora com esta ilustração que eu ouvi e que diz respeito ao que nós estamos falando e que você está assistindo. Um homem tinha um filho, único filho. E esse filho ele mandou para a guerra, porque esse filho fazia parte do exército e, claro, seu pai acabou liberando que o filho fosse para essa guerra. E aí então, no campo de batalha, ele lutou bravamente e, infelizmente, veio a ser alvejado, veio a ser atingido, veio a ser morto pelos inimigos. E esse jovem, ele tinha alguns amigos.
E esses amigos ficaram pensando como que nós vamos dar a notícia para o pai deste nosso amigo. Eles tiveram uma ideia. Foram até um homem que estava fazendo retratos falados e então eles descreveram como era aquele jovem soldado amigo deles. E então aquele homem que fazia retrato falado, aquele artista, fez aquele quadro. Eles então foram até o pai deste jovem, chegaram a ele para dar a notícia e falaram: olha, seu filho foi um grande soldado. Ele lutou bravamente. Ele, ali na guerra, não se acovardou, foi mesmo de encontro aos inimigos. Mas, infelizmente, ele morreu no campo de batalha. E aí nós, então, quisemos, como recordação, trazer para o Senhor este quadro aqui. Aí o pai olhou aquele quadro, viu aquele quadro, agradeceu eles. E todo dia aquele pai olhava para aquele quadro e lembrava do seu filho. E então, passou-se o tempo, aquele pai veio a morrer. O que aconteceu? Este homem, ele era dono de uma galeria de obra de artes. Ele tinha muitas obras de artes, muitos quadros famosos, quadros conhecidíssimos. E então, esses quadros, ele deixou um testamento para que esses quadros fossem para um leilão. E no leilão, quando aqueles quadros estavam ali, tinham muitos ali para comprarem aqueles quadros. Pessoas muito riquíssimas, milionárias, até mesmo bilionárias, porque sabia do valor daquelas obras de arte. Então começou-se o leilão. Foi batido ali o martelo para se começar aquele leilão. E o leiloeiro disse: olha, todas estas obras de arte nós vamos, nesta noite, estar colocando à disposição dos senhores. Primeiro, queremos começar com este quadro, O Filho. Eles olharam para aquele quadro, o quadro que os amigos daquele jovem tinham pedido para o artista fazer. Esse mesmo quadro. Aquelas pessoas conhecedoras de obras de arte falaram: não, tira isso daí, nós queremos aquelas obras famosas, não queremos este quadro. Olha, alguém dá $100 por este quadro? Ninguém levantou a mão, ninguém queria saber. Olha, nós queremos aquelas obras caríssimas, obras de arte, realmente. E então chegou-se a $10. Estava ali um senhor que havia acompanhado aquele filho e que trabalhava para aquele senhor que era pai do soldado. Ele pegou e lembrou do tempo que ele trabalhou ali na casa, na família. Ele pensou: vou levar esse quadro. Afinal de contas, trabalhei lá e, puxa, eu tenho consideração. Ele levantou a mão e falou: eu fico com o quadro. Aí então o leiloeiro: o senhor fica com o quadro? Vendido por $10. Pá, bateu o martelo e falou: encerrado o leilão. Aí aquelas pessoas: como encerrou o leilão? Mas esse quadro aí foi vendido por $10 e encerrou o leilão? O leiloeiro disse: o senhor que deixou todas essas obras de arte valiosíssimas, ele disse o seguinte no seu testamento: quem levar o quadro, o filho, tem direito a todas as outras obras de arte. O que eu quero dizer com isso? Se você tiver o Filho de Deus na sua vida, você vai ter direito a tudo o que Deus tem para você. A vida é sua e você vai devolvê-la a Deus. E se você tiver Jesus na sua vida, você terá direito a tudo que Ele tem para você.